Vê para mim se está aparecendo para vocês a tela aí. Tá tudo certo? Opa, peraí. Vai aparecer quando compartilhar a resolução dos exercícios. Apareceu só para vocês a tela? Tá aparecendo para todo mundo aí a lousa? Sim ou não? Tá aparecendo aqui, professor. Tá? Tá questão 1, Enem, nos dias frios. Isso. Física é essa aí. Olha só, uma questão simples. Nos dias frios é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha, ou então feche janela para o frio não entrar. Todo mundo fala isso, tá? Não pense que é errado falar isso, ignorante, não. É usual, é o cotidiano, não tem problema. Mas, ó, essas expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização de expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, letra A, roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela, não é verdade, tá? Temperatura só é a medida da agitação térmica das partículas no corpo, então não tem como roupa absorver, não fará isso, então é falso. Letra B, roupa não fornece calor por ser isolante. Não, é isolante térmico, tem nada a ver com isso. Vai fornecer calor, né? E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. A temperatura não sai, não tem movimento. Temperatura é a medida da agitação térmica e a roupa é um isolante térmico. Então ninguém pensa que a roupa está te protegendo porque está absorvendo calor. Não, a roupa é um isolante térmico, ajuda, né? Mas se a temperatura estiver muito baixa, nós vamos sofrer. Somente nós somos de regiões quentes, né? São tropicais. Roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. O calor não fica contido em um corpo, tá, pessoal? Tá? Então, tá errado. O calor não está contido em um corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para o de menor. Exatamente. Essa é a definição de calor. Pode printar, copiar, anotar, printou. E essa depois eu vou postar lá, tá? Lá no canal para vocês estudarem novamente. A segunda questão. As sentenças a seguir estão relacionadas com os de calor e temperatura. Analise-as atentamente e assinale o que for correto. Calor é uma substância que um corpo adquire quando sua temperatura é aumentada e perde quando sua temperatura é diminuída. Falso, nada a ver. Calor é energia em trânsito que ocorre trazendo de um ponto ao outro devido à diferença de temperatura, mas aqui está falando errado. Não é necessário aumentar a temperatura ou diminuir. Calor é uma forma de energia em trânsito, movimento, que depende da diferença. Isso! Uma verdadeira aqui. Vamos ver mais. Quanto maior a temperatura do corpo, mais calor ele tem? Não. Não é necessário isso, não. Oitava, temperatura é a propriedade dos corpos que está associada à agitação térmica de seus átomos e moléculas. Exatamente. A 8, verdadeiro. 16. Calor e temperatura são formas de energia? Jamais. Temperatura não é energia. Printa a tela. Essas são as verdadeiras. O resto é falso. Terceiro, em um experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa
Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que a de plástico, tá? Então, essa é a verdade. Que é verdadeira. Se é só uma, você nem analisar as outras. Mas aqui fala que ela é mais a de plástico. Falso. Mais a de plástico. Falso. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor. Na verdade, não. É um calor específico maior, tá, pessoal? Então, o calor específico é maior. É aquela propriedade da matéria. Maior calor específico, maior condutividade. Com a mesma rapidez das duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação? Não. Depende do calor específico de cada, da capacidade térmica. Então, a correta está a letra A. Quem tem maior condutividade térmica, lógico, você vai ter uma transmissão maior de energia. Em dias quentes de verão, banhistas que vão à praia podem observar que a areia se encontra muito quente, enquanto a água do mar está fria. Já durante a noite é possível perceber que a areia está fria e a água do mar morna. Qual o motivo desse fenômeno? Calor específico da areia é menor que da água, tá, pessoal? Sendo assim, a areia sofre maior variação de temperatura que a água, quando massas iguais de água e de areia recebem a mesma quantidade de calor. Logo, concluímos que durante o dia a areia esquenta facilmente ao absorver calor e durante a noite esfria facilmente ao perder calor, tá? Porque o calor específico da areia é menor, enquanto a água faz esse processo com mais dificuldade, devido ao seu alto calor específico, tá? A quinta questão: os objetos A e B, constituídos do mesmo material, recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B. É igual fosse a do metal, alumínio e plástico. Tá? Posso então afirmar que a capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A? O calor específico de B é o dobro do calor de A? Ou a capacidade térmica de A é o dobro da capacidade térmica de B? Ou o calor específico de A é o dobro do calor específico de B? Os dois objetos têm coeficientes de dilatação térmicas diferentes. Eles podem entrar e vou falar por quê. A capacidade térmica de B é o dobro da capacidade térmica de A. Por que ele fala, ó, que a variação de temperatura do objeto A é o dobro? Se ele é o dobro da variação de temperatura de B, significa que ele tem uma capacidade térmica menor. Então, quanto maior a capacidade térmica, tá, vai sofrer uma menor variação de temperatura, tá? E aí, essa nona é um cálculo. Eu vou deixar os cálculos na próxima aula, tá, pessoal? Ótimo. Vocês gostaram, né? E aqui, opa, fiz bobeira. Falta pouco, saideira aqui, 7 e 8, as duas últimas, tá? Ou a 9, 10, 7 e 8, é outra. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carrilho, fez tão sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão. Ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia sua porta. Personificando o fio, ou seja, o fio chegava e batia. Vai entrar. E a pessoa que não deixaria a pessoa, não, aqui você não vai entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Sabemos que lã e cobertores são bons isolantes térmicos, tá? Mas não vão impedir nada e o frio não pode entrar nem sair, né, pessoal? Apesar de memorável, tal comercial televisivo
contém correções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar aporte aos cobertores, respectivamente às funções de aquecer a casa e os corpos, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos, também não. C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Por quê? Porque eu já falei que lãs e cobertores são isolantes térmicos, tá ok? Isso aí, turma. Agora a sétima questão. Aí, explicando melhor para vocês, ó, o fluxo natural de calor é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor, não podendo ocorrer o contrário de forma espontânea. No caso, não é correto afirmar que o frio entra ou sai de algum lugar. As portas e cobertores atuam como isolantes térmicos, por serem maus condutores, minimizando o fluxo de energia, ou seja, a perda de calor. Ok? Oitava saideira de hoje, para a alegria dos meus alunos. Um mineiro vai pela primeira vez à praia, no Rio de Janeiro, em fevereiro, depois de passar o dia todo na praia. Então ele foi pular o carnaval, né, pessoal? O dia todo na praia do Flamengo e deixar o carro totalmente fechado, estacionado ao sol. Ele nota ao voltar que a temperatura dentro do carro está muito acima da temperatura fora do carro. Explique baseado em conceitos físicos por que isso acontece. Fácil demais, pessoal. Alguém podia falar, isso eu sei explicar, professor. Mas usando os conceitos físicos aqui, ó. O ar no interior do veículo é aquecido principalmente por irradiação da luz solar, tá? Os vidros do carro funcionam como uma estufa de plantas. São transparentes à radiação luminosa e opacos à radiação vermelha. Printa aí, pessoal, essa resposta simples. Ou seja, você tem uma estufa no seu carro quando isso acontece. Tá? Aí a nona e última, o professor falou que era aquela, enganei. Agora sim a última. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma: a madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor. Isso procede, alunos? O metal absorve mais temperatura que a madeira? O fluxo de calor é maior no metal que na madeira? A madeira retém mais calor que o metal? Metal retém mais frio que a madeira? Estão vendo que tem um bando de bobagem aí. A verdadeira é a letra C. O fluxo de calor é maior no metal que na madeira. Madeira e metal não vão absorver nem mandar ninguém embora, ok? Fechamos por hoje. Tem mais uma saideira mesmo, agora é verdade. Considere 2 colheres, sendo uma de metal ou de madeira. A mesma questão, né? É só para fixar o conhecimento, solidificar o conhecimento. Você conseguiria ficar segurando por muito tempo a outra extremidade da colher de metal se colocar no fogo, fogo do vulcão aceso? Não, né? Sua mão vai queimar. Por quê? Não seria possível segurar por muito tempo a colher de metal, pois ela, por ser de metal, conduz calor com muita facilidade, levando a extremidade que não está em contato com o fogo a esquentar rapidamente. E a de madeira, porque seria possível? É um bom isolante térmico. Enquanto o metal é um bom condutor térmico, a madeira é um isolante. Então, ao contrário do que acontece com a colher de metal, a colher de madeira não é boa condutora térmica. Logo, o calor não seria conduzido até a outra extremidade com facilidade. Assim, é possível segurá-la por um longo tempo. Por isso que é de ver as vovó, mamães, cozinheiros e cozinheiras fazerem isso. Inteligência, a aplicação dos conceitos físicos, printar a tela, bater foto. Fechamos por hoje, fecha o caixão. Vamos fechar o caixão. Pessoal, parar a gravação. Encerramos por hoje.